Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalhimes, querido professor Gerson, mais uma vez, para nós aqui compartilharmos conhecimentos bíblicos, conhecimentos históricos, conhecimentos balizados dentro da arqueologia histórica e a história de Israel. Deixe o seu curtir, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, acione o sininho das notificações para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. Hoje quero trazer um ensinamento sobre uma pergunta. Diferenças entre exílio, pré-exílio e pós-exílio. A grande pergunta: havia 12 tribos no pré-exílio de Israel, de Judá e os abramitas? Tinham ou não? Existia 12 tribos nesse período? Vamos ver? Quando nós estudamos a historiografia oficial das narrativas bíblicas, encontramos vários desencontros e afirmações irreais que não se consolidam na história e na arqueologia dentro de uma realidade histórica, historiográfica. A história bíblica, ela começa assim: Adão e Eva têm um monte de filhos, e desses filhos sai Abrão, que sai da sua terra e vem para Judá, que vai ter um filho, que vai ter outros 2 filhos, e um desses filhos vai ter 12 filhos. E esses 12 filhos se tornaram, segundo as narrativas bíblicas, as 12 tribos de Israel. E este povo vai para o Egito, fica escravizado ali 400 anos, depois sai do Egito em direção a Canaã. Se multiplica muito, se torna uma nação grande, aí a população pede um rei e se torna uma nação com um regime monárquico, depois acabam brigando, se divide em 2 reinos, o reino do norte, capital Samaria, o reino do sul, capital Jerusalém. Israel fica de um lado, Judá fica do outro, aí se conta a história de Israel e a história de Judá. Em alguns momentos Israel é destruída pela Assíria em 722 antes da Era Comum, mas parte de Israel foge para Judá, principalmente a elite. Depois de 100 anos, Judá é levado para a Babilônia, então Deus usa de misericórdia e traz todo mundo de volta, reconstrói a nação e todos ficam felizes. Os judeus são muito amigos, o problema agora são os outros povos. Essa é a história bíblica, que as 12 tribos de Israel são originárias, em algum momento eles brigam como bons irmãos, 10 tribos ficam do norte e 2 ou 3 ficam no sul, dependendo da contagem. Por isso surge Israel e Judá, e depois se acertam de novo. Essa história é completamente inventada, mitológica, e não se consolida em nenhuma medida na realidade histórica quando você estuda, querido, a historiografia bíblica à luz da arqueologia. A historiografia moderna hoje trabalha com a seguinte configuração: Israel é um povo com uma origem no norte, e os abramitas são outros povos no sul. Com outra origem, Israel tem suas tradições, e os abramitas têm a deles. E os judaítas depois vêm, querido, de parte da Arábia, de Edom, e vão ser introduzidos na região dos abramitas. Israel tem seus antepassados, os abramitas têm os deles, não há unidade cultural entre eles, compartilham a mesma religião e os mesmos deuses, por ser Canaã uma região muito pequena, onde a pluralidade do panteão cananeu é a característica desta região. Essas histórias se desenvolvem individualmente, Israel se desenvolve um pouco mais, e Judá se desenvolve menos. Em 722, então, os assírios destroem Israel e acabam com o Estado de Israel e sua cultura. Parte da população do norte migra para o sul, e essa migração vai gerar, tempos depois, a unificação das tradições. Por isso, essa imigração é importantíssima para entendermos a história de Judá, Israel e dos abramitas. Se ela não tem como explicar que Israel e Judá vão virar a mesma coisa como nação, porque não eram.
Eram como o Brasil e a Argentina. Vamos dar um exemplo. Então alguém destrói a Argentina, os argentinos fogem para o Brasil e depois de 100 anos começa a contar entre nós aqui no Brasil uma história mesclada e comum de brasileiros e argentinos, porque viraram uma coisa só. No pré-exílio, então, não tem 12 tribos. Não existe a história verídica de que Abraão é o pai de Isaac e que é pai de Jacó, que gerou 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. Isso é uma invenção mitológica, teológica, de controle social, político e religioso. Vamos entender isso mais na frente. É uma montagem, é uma costura que vai ser construída muito tempo depois para dar uma identidade ao povo de Judá e sua origem. Ou seja, tem Jacó como tradição no norte e tem Abrão como tradição no sul. Por isso, israelitas e abramitas. Então, quando os israelitas migram para Judá, eles trazem suas tradições. Mas quando trazerem suas tradições, permanecerão separados em primeiro momento. Mas, com o passar do tempo, vão se mesclar através de casamentos, entre eles que vai resultar numa síntese das tradições, tanto de Judá, que Judá tinha pouca tradição, mas mais a tradição de Israel, que era antigamente adorador do deus El, por isso Israel, adorador de El, e os abramitas, que mais tarde vão absorver o deus Yahvé, e muitos vão ter o nome Yehudá, ou Judá, que vem de Yahvé. Então, Judá, Yahvé, Israel, o deus El. Né? É fácil de entender. Então, Jerusalém é destruída, a classe dominante vai para a Babilônia. Os israelitas e os judaítas, que são uma tribo árabe, que entra no território dos abramitas, em determinado momento, tomam o poder. Então, os camponeses abramitas não vão para a Babilônia, ficam na terra. E no cativeiro foram somente a elite. E no cativeiro acontecer, certeza deve ser misturado bastante. E as tradições. E isto vemos quando a classe dominante volta para Judá com suas tradições misturadas. Vai usar a tradição do Êxodo, que era de Israel, na sua releitura de retorno da Babilônia. Então, o retorno da Babilônia, as tradições já estão costuradas e mescladas e é uma história unificada. Será montada onde Israel e Judá passam a ter a mesma origem. Então, a história de um povo unificado é uma invenção pós-exílica. Alguns podem até fazer uma ressalva dizendo que começou com Josias ali no finalzinho do século 7, 6, ou no século 7 ou 6. 20 anos antes da destruição de Jerusalém, existe essa possibilidade, mas é improvável porque o próprio argumento já fragiliza o procedimento, porque isso não passa uma geração e Jerusalém é destruída. Então, foi uma tentativa que ficou somente na tentativa. Talvez seja uma invenção pós-exílica, mas não é assim que os especialistas pensam. Mas existe essa possibilidade e talvez seja a coisa mais certa a ser interpretada. A ideia de um povo unificado é uma construção pós-exílica, no final do século VI, início do século V, antes da Era Comum. E essa construção se configura das 12 tribos. O herói do sul, que sobreviveu, vira o pai. O herói do norte vira o filho, o neto. Ou seja, Abrão é visto como principal e o Jacó é visto como secundário. Porque quem recebe os refugiados do norte é o povo do sul. Aí cria-se a tradição dos 12 filhos de Jacó. E isso pode ser recuperado na Bíblia, pois em Juízes capítulo 5, Judá não é mencionado, há tribos que são mencionadas e tribos que não são mencionadas. Então, em diferentes épocas, houve diferentes configurações tribais no norte e no sul. Agora, quando eles forem montar a história fictícia de 12 tribos de Israel, eles escolhem Judá como chefe óbvio e os demais no número de 12, então isso passa a ser artificial, a partir de um povo unificado de israelitas, judaítas. E os abramitas desaparecem. E como expressão étnica são fundidas dentro de Judá. São camponeses, não tinham voz, não tinham força, não tinham expressão. Os judaítas simplesmente absorvem os abramitas dentro de suas etnias e os abramitas como etnias desaparecem, quando os abramitas eram a etnia original da terra que Judá
tomou deles. Assim se começa a construir a história oficial. Toda a história montada em Josué, Juízes, Samuel, Reis, é uma história fictícia. Toda elaborada, criada, tratada, instituída e instrumentalizada no período pós-exílio, a partir de uma ideia ficcional de um povo unificado de 12 tribos. Então, todas as vezes que você lê um texto na Bíblia e encontrar a expressão 12 tribos de Israel, pode ter certeza, esse texto é pós-exílio. Ele foi escrito depois do século V, antes é muito difícil para não se dizer impossível. Então vamos fazer uma pergunta. Tem 12 tribos de Israel na história fictícia da Bíblia? Tem, mas na história fictícia. Na teologia com base na história fictícia da Bíblia, tem 12 tribos? Tem, seja entre cristãos, seja entre muçulmanos e judeus ortodoxos. A ficção está presente na teologia conservadora, ortodoxa, de todas as religiões abramitas. Na historiografia, tem 12 tribos? Depende. No período pós-exílico, tem. Mas no período pré-exílico, não tem. Por quê? A tese das 12 tribos é uma construção política do Templo de Jerusalém. Para quê? Para construir a unificação de dois reinos que eram separados e agora são fundidos num só reino, artificialmente, teologicamente e politicamente pela força da religião. Então a história fictícia produzida pelo Templo de Jerusalém tem 12 tribos. Mas no período pré-exílico e mesmo no período exílico tem 12 tribos? Não, impossível, não tem. Então não existiam tribos. Não existiam tribos. Então não existiam tribos? Não, tribos tinham. Tinham tribo, pastor? Tinham tribo, professor? Tinham. O próprio povo de Israel é tratado pelos egípcios como uma tribo. A primeira vez que aparece é numa estela do século XIII, em que aparecem os israelitas e os abramitas como tribos. O que não há são 12 tribos. Israel era uma tribo. Os abramitas eram outra tribo. O que é artificial é a história fictícia, montada pelos sacerdotes do século V, com objetivos teológicos e políticos, porque os israelitas eram do norte e os judaítas e abramitas do sul. Com histórias diferentes, tradições diferentes, que se fundem, porque um dos dois povos são destruídos. Depois, a classe dominante do segundo povo, que é Judá, é destruída também, mas depois reconfiguram sua nacionalidade, fundindo tudo numa nação só. E sua cultura se funde com as tradições israelitas e abramitas, numa única narrativa ficcional, institucional, oficial e artificial em termo histórico. Nunca houve 12 tribos. Somente na história oficial e mitológica do Templo de Jerusalém, que está na cabeça de 4 bilhões de pessoas hoje. Judá é uma fusão de israelitas, abramitas e judaítas, que foram fundidos através de uma criação teológica, geopolítica, religiosa, criada pelos sacerdotes no século V, antes da Era Comum. Shalom Adonai, que Deus te abençoe. Deixe seu curtir, ajude o nosso canal a compartilhar conhecimento. Que Deus abençoe a todos aqueles que foram fontes para eu adquirir conhecimento. Deixo aqui o meu louvor e minha admiração ao Dr. Oswaldo Ribeiro e também, querido, a todos os bons comentaristas acadêmicos que estão no YouTube trazendo ensinamentos para que nós venhamos ser libertos desse sistema escravizador que nos mentiu e nos enganou até hoje. Liberdade, liberdade, liberdade teológica. Que Deus abençoe a todos, em nome de Yeshua, Hamashiach, Hamalé, Hamalehim.